Olá, tudo bom, pessoal? Sejam bem-vindos à disciplina de Gerenciamento de Projetos. Eu sou o professor Francisco Freire e é um grande prazer trabalhar com vocês nessa disciplina. Bem, nessa aula nós vamos aprender os primeiros conceitos sobre gerenciamento de projetos, conhecer suas características e importância, entender o papel do gerente de projeto, bem como as principais habilidades ele deve desenvolver para ter sucesso no planejamento, execução e acompanhamento de um projeto. Vamos lá? Segundo o Guia PMBOK, projeto é um esforço temporário, empreendido para criar um produto, serviço ou resultado exclusivo. Quando falamos que projeto é temporário, isso não significa necessariamente de curta duração. Alguns projetos, como a construção de uma usina hidrelétrica, podem durar anos para serem concluídos. Outros podem levar somente alguns meses, como a construção de um aeroporto ou a organização de uma Olimpíada. Outros ainda podem ser executados mais rapidamente, como fazer um bolo para o lanche da tarde. O fato é que projetos sempre terão data para iniciar e terminar. Sempre serão temporários. Para entendermos o que é gerenciar ou administrar um projeto, vamos fazer uma relação com o ato de construir uma casa. Uma casa onde irá morar você e sua família. Você será o gerente de projetos e, claro, será o responsável por agrupar todas as pessoas e recursos necessários para que a sua casa possa ser construída exatamente do jeito que você imaginou. Dessa forma, para você iniciar o projeto de uma casa, você precisa ter o conhecimento de como se constrói uma casa. Caso você não tenha esse conhecimento, você vai precisar da orientação de um engenheiro ou de um arquiteto para entender o melhor caminho para a execução desse projeto. Obter orientações e, quem sabe, ter mesmo exemplos de plantas baixas. Entre muitas coisas a fazer, você deve providenciar todo o material necessário para a construção da casa. Tijolos, cimento, água, mão de obra especializada, que nessa situação será o mestre de obras e os ajudantes. O seu papel como gerente de projetos é planejar, executar e acompanhar o desenvolvimento do projeto. Você vai precisar calcular o quanto de dinheiro será necessário para a compra desses materiais e para o pagamento de todos os envolvidos na construção da casa. Se você conseguir fazer tudo isso em tempo previamente planejado, parabéns! Você pode se considerar um gerente de projetos eficaz. Tudo que acabamos de fazer foi planejar o projeto de uma casa. Pensamos em todos os recursos e atividades necessários para a construção dela. E claro, esse projeto deve acontecer dentro de um tempo pré-estabelecido, como no espaço de 8 meses, por exemplo. Os projetos são atividades ou empreendimentos que têm começo e fim programados, e quem deve fornecer um produto final singular. Na conceituação de projetos, a primeira coisa que precisamos entender é que eles são temporários, ou seja, eles devem ter início, meio e fim programados. Uma atividade repetitiva, aquela que é contínua, que sempre fazemos, não é um projeto. Projeto também não é aquele trabalho cotidiano, como quando você decide pintar a sua casa. Você não faz isso todos os dias. Pintar a casa exige um projeto, porque requer planejamento das demandas que não estão disponíveis no seu dia a dia, como a contratação de um pintor e a compra de tintas. Com certeza, você vai precisar se planejar para realizá-lo. Vamos então para o segundo aspecto sobre os projetos. Eles devem fornecer um produto ou serviço singular. Isso significa realizar algo que não tenha sido realizado antes. Pense que para construir uma nova casa, você pode seguir os mesmos passos de planejamentos anteriores para a construção de uma casa. No entanto, as pessoas envolvidas serão diferentes, os fornecedores serão diferentes. Esse projeto, embora parecido com outros, será sempre único, será sempre singular. Um projeto é um empreendimento que não faz parte da rotina da empresa. Dessa forma, ele é algo novo. Ele é feito a partir de uma sequência de atividades lógicas e interligadas, de maneira que exige acompanhamento e controle durante a sua execução. É possível, então, concluir que um projeto difere de uma atividade cotidiana. Um projeto possui características bem específicas. Uma delas é que tem tempo para começar e terminar. Envolve pessoas, parâmetros como prazo, custos, pessoal, material e equipamentos e gerenciamento de atividades.
Nesse contexto, qual a definição de gerenciamento de projetos? Se você buscar no dicionário o que é gerenciamento, você vai encontrar dirigir, gerir, administrar. Assim, podemos afirmar que gerenciar é tomar decisões, tendo como base alguns recursos para atingir determinados objetivos. Quais são os recursos que podemos ter para tomar decisões? Esses recursos podem ser tangíveis, como dinheiro, estoques, máquinas, ou podem ser intangíveis, como informações, tendências e conhecimento. Gerenciar projetos é aplicar os conhecimentos, as habilidades e as técnicas para a melhor utilização de todos esses recursos. O gerenciamento de projetos possui uma estreita ligação com o gerente do projeto, pois é ele quem dará muitas orientações importantes à equipe do projeto. Os gerentes de projetos são indivíduos que precisam combinar habilidades e talentos bem específicos. Se você gosta de atuar, interagir com pessoas, trabalhar em grupo, solucionar problemas, realizar diversas atividades, controlar e gerenciar resultados de atividades, você poderá se tornar um excelente gerente de projeto. Dentre as habilidades importantes para ser um gerente de projeto, destaque-se a comunicação verbal e escrita, boa organização, capacitação geral de gerência, tais como elaboração de orçamento e criação de equipe, habilidade de negociação e solução de problemas e capacidade de comunicação interpessoal. Um gerente de projetos tem que saber de tudo um pouco. Ele não precisa ser um especialista no ramo em que atua, mas se estiver atuando em um campo diferente daquele que você está acostumado a atuar, ou se estiver em uma área totalmente nova, lembre-se de contar com a ajuda de pessoas especialistas ou técnicas na área, já que eles serão essenciais para fornecer informações imprescindíveis e necessárias para a execução do projeto em questão. Todo projeto tem um ciclo de vida. Eles começam a partir de uma ideia. Essa ideia, às vezes, vem de um sonho, como construir uma casa. Outras vezes, vem de encontro a um problema, uma necessidade ou um pedido de cliente que precisa ser atendido. Essa é a parte que corresponde à inspiração, ou seja, a fase de descoberta, do anseio por fazer alguma coisa diferente. Outros motivos podem ser geradores de projetos, como, por exemplo, a necessidade da empresa de inovar, demandas de mercado, solicitações de cliente, exigência jurídica, avanço tecnológico ou mesmo uma necessidade social. Para Maximiano, 2010, cada fase do ciclo de vida de um projeto tem começo, meio e fim, com seus próprios resultados e seu próprio ciclo de vida. Inicialmente surge a ideia do projeto. É importante saber que nessa fase inicial é que acontecem algumas atividades bem específicas, como a identificação da necessidade ou a identificação da oportunidade. Aqui acontece o delineamento e a definição do problema, a apresentação dos objetivos e metas a serem atingidos, a análise do ambiente que cerca a ideia do produto ou serviço a ser oferecido. Depois vem a fase de concepção. É a fase que aquela ideia inicial se transforma em uma representação mental do produto ou serviço a ser oferecido pelo projeto. É quando em nossa imaginação já vemos o produto final daquilo que visualizamos ou sonhamos. A terceira fase do ciclo é quando colocamos no papel o produto ou serviço a ser oferecido. É a fase do desenho detalhado daquilo que vamos oferecer. Nessa fase, apresentam-se muitas vezes protótipos, maquetes, amostras provisórias do produto e projeto. O desenvolvimento do produto é a quarta fase. É quando efetiva e gradualmente o produto será elaborado. É a fase de execução do projeto. Por fim, vem a fase da entrega. É aqui que o produto do projeto é apresentado ao cliente, que pode estar dentro ou fora da empresa. Cada projeto tem as suas especialidades, suas distinções, suas peculiaridades. Por isso, esse ciclo de vida pode variar muito, dependendo de cada tipo de projeto. Alguns projetos aumentam o número de fases, outros diminuem. Alguns projetos exigem mais tempo em determinadas fases, que para outros tendem a ser bem menos demoradas. Apesar dessas variantes, dividir o projeto segundo as fases do ciclo de vida é uma boa aproximação para o seu correto iniciamento. Ao final de cada fase, é muito importante que os resultados passem por uma avaliação, de modo a verificar se o projeto deve continuar, deve ser interrompido ou necessita de ajuste para sua continuação. As ideias de projetos nascem por vários motivos: necessidade da empresa, demanda de mercado, solicitação de cliente, exigência jurídica, avanço tecnológico e necessidade social.
No caso da necessidade da empresa, pode ser um aumento de vendas, aumento do número de clientes, redução de custos, melhoria no seu sistema de entregas, utilização eficiente de seus recursos. Quando a demanda de mercado solicita projetos, isso vem de encontro às mudanças no perfil do consumidor. Muitas mudanças na economia, alterações nas características da sociedade, a empresa também terá que atender à solicitação de clientes quando eles exigem que produtos ou serviços se adequem aos seus propósitos. Quando falamos em clientes, estamos nos referindo aos clientes externos e internos de uma empresa. Muitas vezes, um departamento da empresa necessita de um sistema para facilitar o seu trabalho. Ao solicitar a outro departamento que forneça esse sistema, estamos falando de clientes internos. Quando surgem leis, projetos são necessários para que a empresa atenda ao qual a lei está exigindo. Estamos falando então de exigência jurídica. Quando o governo, por exemplo, exige que uma etiqueta de aviso esteja presente em uma embalagem, a empresa terá que fazer inicialmente um projeto para produzir as etiquetas e anexá-las às suas embalagens. No avanço tecnológico, são todas as novas tecnologias que, sem dúvida alguma, tornam necessárias diversas adaptações e inovações empresariais. Basta verificarmos quantos avanços temos que fazer, inclusive de ordem particular, para atender às novas demandas. Necessidades de ordem pessoal, como cursos, compra de equipamentos, exigem projetos. Tendo certeza que você tem algum projeto em andamento para atender alguma dessas necessidades, não estou certo? Por fim, a necessidade social motiva projetos que atendem a algumas demandas da sociedade, normalmente motivados por problemas ou questões de ordem pública. Uma campanha de conscientização pública para a prevenção da dengue é um exemplo de necessidade social que exige um projeto específico para enfrentar o problema. É importante salientar que, como escreve o autor Vargas, todo projeto tem sua origem em um problema ou oportunidade. Um problema pode ser definido como aquele obstáculo que se posiciona entre a situação em que nós encontramos e aquela que gostaríamos de nos encontrar. Assim, esse obstáculo terá que necessariamente ser removido para atingirmos a situação desejada. A remoção desse obstáculo é o que apresenta a oportunidade. Por isso que geralmente afirmamos que o problema é que oferece a oportunidade. Um dos motivos que levam ao surgimento de um projeto é que ele permite a transformação de um problema em oportunidade. Um profissional que queira trabalhar na área de projetos precisa combinar habilidades e talentos que venham ao encontro dessa transformação. Antes de falarmos das áreas de gerenciamento de projetos, vamos abordar alguns dos pontos pertinentes ao processo de administrar um projeto. Quando nos reportamos ao processo de administrar, estamos nos referindo a uma metodologia, as técnicas que permitem que a tomada de decisão para realizar atividades temporárias apresente o resultado esperado diante daquilo que se planejou. Nesse sentido, dois pontos são muito importantes. Primeiro, para administrar projetos, utiliza-se um conjunto de técnicas. Essas técnicas estão ligadas aos tipos de projetos. Cada projeto apresenta a necessidade de aplicação de técnicas determinadas. Isso é pessoal, depende da decisão de alguém. Segundo, a principal atribuição do gerente de projetos é garantir a direção do esforço para o resultado. Todos os recursos utilizados, os prazos estipulados, os riscos avaliados, os custos calculados estão ali para se atingir um resultado. Um projeto é administrado em 3 níveis: o estratégico, o organizacional e o operacional. Quando levamos em conta esses 3 níveis da administração de um projeto, estamos tratando de algo muito mais amplo que somente a execução de um projeto. Estamos tratando do planejamento e da elaboração de recursos necessários para atingir determinados objetivos traçados em um projeto. Segundo Rodermel, 2011, planejar é uma atitude que envolve o pensar e o agir em face de um futuro incerto. Daí a importância de traçar caminhos que assegurem o atingimento das propostas e objetivos almejados, justamente em razão dos termos consciência da incerteza. É disso que trata o nível estratégico, decidir quais projetos executar e qual direção seguir em frente às incertezas que se apresentam. Essas decisões estão ligadas à análise do ambiente,
levando-se em conta pontos fortes e fracos da empresa, bem como oportunidades e ameaças que se apresentam. Também se deve levar em conta o ramo de negócio, os objetivos da empresa, o retorno de investimento desejado e as intenções relativas ao mercado, como taxa de crescimento, concorrência e expansão. Lógico que essa tomada de decisão deve vir munida de uma série de informações. Por isso, envolver o maior número de pessoas é tão importante. O nível estratégico, portanto, é que agrega a escolha de quais tipos de projetos devem ser realizados, ou para entender o mercado e os clientes, ou para melhorar e aperfeiçoar os sistemas internos da empresa. É também no nível estratégico que se decide quais os recursos que serão empregados para a execução dos projetos. O nível organizacional, por sua vez, trata de organizar os recursos para executar o que se decidiu no nível estratégico. Portanto, é nesse nível que se adapta a estrutura e os recursos da empresa diante das necessidades dos projetos. Concebe-se sistema para o apoio e o controle, define-se sistemas e critérios para o gerenciamento dos diversos programas envolvidos e define-se os indicadores para acompanhamento e controle. Nesse nível, é muito importante a comunicação entre os diversos níveis do projeto. Torna-se necessária a orientação e o treinamento para gerentes e equipes envolvidas. No nível organizacional, é que define como será estruturada a empresa para a execução dos projetos. A execução do projeto é feita no nível operacional. Nesse nível, são usados processos, técnicas e ferramentas apropriadas para atender às especificidades de cada projeto. Aqui é o que se apresenta a importância de conhecermos técnicas e processos para o gerenciamento de projetos. Agora nós vamos falar de um guia no qual diversas práticas de conhecimento estão agrupadas de forma a ajudar a administração de um projeto. É o Guia PMBOK. O Guia PMBOK foi elaborado pelo Project Management Institute, PMI, instituto que foi criado em 1969. O principal propósito da criação desse book foi organizar e combinar as práticas administrativas de projetos de forma que essas práticas fornecessem um corpo de conhecimento. Desse propósito, nasceu o Guia PMBOK, sigla para Guide to the Project Management Body of Knowledge, que em português corresponde ao Guia do Conjunto de Conhecimento e Gerenciamento de Projetos. Esse guia está na sua 5ª edição e é um documento em que estão os conceitos e as ferramentas relativas ao gerenciamento de projetos, que todos os envolvidos ou interessados no tema devem conhecer e dominar. O que precisa ficar claro é que o Guia do PMBOK não é um engessador de projetos ou um roteiro rígido a ser seguido etapa a etapa. Cada projeto tem as suas próprias necessidades. Portanto, os conhecimentos e as práticas referentes aos projetos devem atender às necessidades específicas que são decididas pela equipe que está atuando em determinado projeto. O guia é importante e sua consulta é muito valiosa, à medida que permite uma atualização com as ideias mais recentes que vão surgir nessa área, já que o tema projetos está em constante evolução. Segundo o guia do PMBOK, o gerenciamento de projeto é formado por 5 grupos de processo e todos esses grupos principais estão interligados. São eles: iniciação, planejamento, execução, monitoramento e controle e encerramento. Esses grupos de processos estão divididos em 47 processos menores, os quais são divididos em 10 áreas de conhecimento. As áreas abordadas aqui são integração, escopo, tempo, custos, qualidade, recursos humanos, comunicações, riscos e suprimentos, que a gente pode dizer também de aquisições. Na próxima aula, você irá encontrar um gráfico detalhando os grupos principais e as atividades relativas a cada um deles. Em 2007, uma edição especial do Guia PMBOK apresentou uma nova área, visando especificamente o mercado da construção. Surge então o gerenciamento ambiental e da responsabilidade social. Essa área analisa impactos ambientais e sociais do projeto, enfatizando o cumprimento das obrigações legais relativas à sociedade e ao ambiente. Trata ainda da avaliação dos riscos, tanto para a saúde enquanto para a segurança física das pessoas, e busca a adoção de medidas preventivas para o atendimento a acidentes, por exemplo. Pessoal, por hoje é somente isso.
Leiam atentamente as páginas indicadas no livro indicado e vejam o vídeo PMI Story no ambiente virtual, para entender como os projetos acontecem dentro de uma organização. Nas próximas aulas, nós trataremos especificamente de cada uma dessas áreas de conhecimentos no Guia PMBOK. Um grande abraço, Deus abençoe vocês e até a próxima aula.